Fronteiras. As linhas desenhadas pelos humanos que separam nossos países, ou, se você quiser ser mais técnico, as fronteiras geográficas de entidades políticas. Em alguns lugares, as fronteiras são extremas, com obstáculos guardados por forças armadas e intransponíveis, a menos que você tenha uma permissão específica ou encontre alguma outra maneira de atravessar. Outras são barreiras naturais como rios, montanhas ou oceanos, e em outros casos foram efetivamente abolidas, como na Europa, onde com o espaço Schengen, os europeus podem circular livremente pelo seu continente, visitando seus amigos europeus sem preocupação. Neste vídeo, pensei que poderíamos dar uma olhada em algumas das fronteiras mais antigas do mundo, porque eu sempre achei fascinante como alguns países conseguiram manter seus limites territoriais inalterados ao longo da história, e esse é um detalhe chave para este vídeo. Não estou listando as fronteiras estabelecidas mais antigas. Estou listando as fronteiras inalteradas mais antigas que duram até hoje. Tenho certeza de que havia algumas fronteiras no ano 500 a.C., por exemplo, ou algo assim, mas elas não existem mais, então não são relevantes para este vídeo. Agora vamos direto ao assunto. Se você quer a resposta rápida, Andorra, Portugal, Inglaterra, Escócia e Mônaco detêm os títulos das fronteiras mais antigas. Mas se você quer saber o porquê, como e os outros países na lista, continue o vídeo. Mas tenha em mente, eu não posso ter 100% de certeza sobre estes ou o resto. Estou baseando-os na pesquisa que fiz. Mas responder à pergunta de quais são as fronteiras mais antigas do mundo é difícil porque, primeiro, a noção de fronteiras claramente definidas é um tanto recente. Além disso, alguns mapas antigos podem conter imprecisões. E terceiro, alguns países foram ocupados e depois retornaram às fronteiras originais. Alguns tiveram pequenos detalhes que são mudanças, mas não grandes. Também temos que ignorar algumas nações insulares, especialmente as pequenas no Pacífico, porque suas fronteiras são naturalmente definidas, e então o mérito de mantê-las não é tanto do país quanto é do mar, eu acho. Mesmo assim, acho que essa lista é o mais próximo que podemos chegar. Então, quais são as fronteiras mais antigas do mundo? Em 10º lugar, a fronteira chinesa-coreana em 1712. Esta pode ser, na verdade, mais antiga do que isso, já que alguns documentos apontam que a fronteira chinesa-coreana foi de fato estabelecida em algum lugar do século XV. Podemos ler sobre isso nos registros verdadeiros da dinastia Joseon, um conjunto de quase 2.000 volumes que cobrem o período de governo da dinastia Joseon coreana. De acordo com isso, os rios Yalu e Tumen foram estabelecidos como fronteiras na era do fundador da dinastia Joseon, então isso foi por volta do século XV. No entanto, sua formalização ocorreu em 1712, após uma expedição conjunta dos dois estados, a dinastia Qing da China e a dinastia Joseon da Coreia, que demarcaram formalmente suas fronteiras. E parece que a decisão de onde a fronteira deveria ser colocada tem a ver com a região de Jingdao em chinês ou Gandu em coreano. Esta área do nordeste da China havia sido previamente governada tanto por estados chineses quanto coreanos. Alguns exemplos coreanos são a dinastia Buil ou a Goguryeo, que se estendia dessa área até a própria Coreia. A demarcação dessas fronteiras foi uma tentativa de impedir a entrada contínua de pessoas coreanas em Gandu, e permanece assim até hoje. Em seguida, temos a fronteira espanhola-francesa em 1659. O layout formal da fronteira franco-espanhola remonta à assinatura do Tratado dos Pirineus entre os reinos da Espanha e da França em 1659. Este foi um tratado assinado para encerrar a Guerra Franco-Espanhola do século XVII. Nos 100 anos seguintes ou mais, foram assinados alguns outros tratados, alterando alguns detalhes da fronteira, mas nada de grande importância. Esses ocorreram durante o tempo de Napoleão III e implementaram uma regra de colocação de marcos de pedra ao longo da fronteira. Aqui podemos ver um deles. E apesar dessas pequenas mudanças, a fronteira permaneceu geralmente inalterada desde o século XVI. Um fato interessante que eu sinceramente não tinha ideia é que a Espanha tem um exclave na França, uma pequena cidade chamada Lívia. Localizada nas montanhas dos Pirineus Orientais,
Também existe uma ilha localizada na fronteira que os dois países compartilham, a Ilha do Faisão, onde ocorreu o primeiro tratado no século XVI para definir precisamente a fronteira. A Ilha do Faisão está localizada no meio de um rio na fronteira e é um condomínio cuja soberania é compartilhada entre a França e a Espanha. Um deles governa durante os primeiros 6 meses do ano e o outro durante o último semestre. Então temos a fronteira suíço-alemã em 1648. Este, assim como o coreano, é na verdade mais antigo do que isso e 1648 é apenas a data legal oficial. As fronteiras suíças com o que é agora a Alemanha têm sido essencialmente as mesmas desde o fim da última guerra da antiga Confederação Suíça, que foi contra o Sacro Império Romano. Essa foi a Guerra Suábia. No final do ano de 1499, a fronteira suíça foi definida, e isso foi consolidado e oficializado com a Paz de Westfália no ano de 1648. Nesta conferência, a antiga Confederação Suíça foi formalmente reconhecida como independente do Sacro Império Romano. Suas fronteiras foram oficializadas e seu papel como o país mais neutro da Europa começou. As fronteiras sofreram pequenas alterações, principalmente durante o tempo de Napoleão, mas geralmente permaneceram as mesmas até hoje. No número 7, temos a fronteira mais antiga remanescente no continente asiático, a fronteira Irã-Iraque-Turquia. A fronteira remonta ao Tratado de Zuhab de 1639 entre a Turquia Otomana e o Irã Safávida. O acordo estipulava que a fronteira correria entre a montanha Zagros e o rio Tigre. Algumas mudanças ocorreram, especialmente durante o século XX, quando a Grã-Bretanha e a Rússia tinham interesses coloniais na área, mas nada realmente significativo. E hoje, apesar dos países terem mudado, a fronteira permanece como a mais antiga da Ásia e uma das mais antigas do mundo, agora dividindo o Irã da Turquia e do Iraque. A próxima é San Marino. San Marino é geralmente considerado o país mais antigo do mundo e definitivamente a república mais antiga do mundo, mas suas fronteiras não são as mais antigas. Apesar de ter sido estabelecido no ano 301, que é há muito tempo, as fronteiras mudaram cerca de meio caminho de sua existência atual no ano de 1463, quando o Papa concedeu as cidades de Fiorentino, Monteghiardino e Serravalle para San Marino. Um ano depois, em 1464, a cidade de Faetano juntou-se à República, definindo suas fronteiras atuais. Um fato curioso sobre San Marino é que eles têm uma guarda de fronteira especial. Embora eu acho que muitos países os têm, mas San Marino tem um nome e uniforme legais. Eles são chamados de guardas da rocha. O próximo é estranho de acreditar, mas aguente comigo durante a explicação. Em número 5, a fronteira Rússia-Lituânia. Agora, eu sei que essa fronteira foi estabelecida em 1990, mas é idêntica, ou praticamente idêntica, a uma fronteira estabelecida no ano de 1422, com o Tratado de Melno entre a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e o Grande Ducado da Lituânia. Eventualmente, o território da Ordem Teutônica tornou-se parte da Alemanha e o território do Grande Ducado agora está dividido entre a Polônia e a Lituânia. Então, poderia-se argumentar que as entidades políticas não são mais as mesmas, especialmente no caso dos Cavaleiros Teutônicos, depois Alemanha, depois Rússia, mas a Lituânia é a herdeira estatal do Grande Ducado. E é interessante que a fronteira é muito semelhante, servindo hoje como uma linha divisória entre o exclave russo de Kaliningrado e a moderna República da Lituânia. Em quarto lugar, temos Mônaco em 1297. Mônaco é um principado e o segundo menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano. Está localizado no sul da França, perto da Itália, na costa do Mediterrâneo, e é totalmente cercado pela França em suas fronteiras terrestres, e pelo que entendo, seus limites permaneceram praticamente inalterados desde a sua fundação. As únicas diferenças são o país que o cercava. Em 1494, estava cercado pela República de Gênova. Então, durante os tempos de Napoleão, foi ocupado pela França e depois disso foi cercado pelo Reino da Sardenha, que eventualmente devolveu a terra circundante à França. Um fato interessante é que Mônaco, na verdade, mudou suas fronteiras não com a França, mas com o mar, através das técnicas de recuperação de terras.
A massa terrestre de Mônaco expandiu em 20% nos últimos anos. Países menores como esses europeus, que são quase efetivamente cidades-estados, têm mais probabilidade de ter fronteiras mais duradouras por causa de quão pequenos são e por causa do raciocínio por trás de suas fronteiras. Se eles definem uma cidade específica e a identidade nacional é essa cidade, é improvável que mude. As fronteiras de Liechtenstein, por exemplo, permaneceram inalteradas desde 1434, quando o Reno estabeleceu uma fronteira entre o Sacro Império Romano e os cantões suíços, uma fronteira natural. No entanto, no século XIX, eles passaram por uma série de mudanças técnicas, simplesmente porque verificaram as fronteiras e a modernização das tecnologias e ferramentas de medição permitiu definições mais precisas. Essas são tecnicamente uma mudança, mas não significativa. Portugal abre o top 3 também em 1297. A fronteira entre Portugal e Espanha é a mais antiga do mundo e a mais antiga ininterrupta na Europa. É conhecida como a Faixa e tem durado desde 1297, o ano em que foi estabelecida através do Tratado de Alcanis. Embora, por exemplo, as fronteiras do norte tenham sido estabelecidas desde o nascimento do país em 1143 e a do sul em 1267. Um aspecto curioso é que é precisamente nesse tratado final, em 1297, que reside a única inconsistência das fronteiras continentais portuguesas. Este tratado estabeleceu as fronteiras de Portugal e anexou especificamente a cidade fronteiriça de Olivença. A cidade de Olivença esteve sob soberania portuguesa entre esse ano e 1801, quando foi invadida pelos espanhóis e, eventualmente, em 1815, o Tratado de Viena afirmou que o território deveria ser devolvido aos portugueses, mas nunca foi. Será que convenientemente ignorei essa exceção porque queria incluir meu próprio país no top 3? Talvez. Um detalhe minúsculo e que não faz diferença alguma na percepção geral da fronteira. Além disso, a mudança ainda é contestada. Portugal não reconhece a soberania espanhola sobre o território. Em segundo lugar, um que achei incrivelmente interessante, na fronteira escocesa e inglesa em 1237. Durante o período medieval, o controle do governo frequentemente diminuía quanto mais as pessoas se afastavam da capital e, portanto, a distância final entre a capital e seus arredores e a linha de fronteira era conhecida como terras de fronteira. Esses lugares geralmente eram sem lei e atraíam foras da lei. Estou te contando isso porque, em 1333, durante a Segunda Guerra da Independência Escocesa, a Escócia foi derrotada e o rei inglês, Eduardo III, ocupou grande parte das terras de fronteira. E essas terras de fronteira entre a Inglaterra e a Escócia sempre foram fundamentais na definição de sua fronteira. No século XIII, os ingleses criaram a região dos Pântanos Escoceses, uma área onde os clãs mudavam o país que apoiavam conforme lhes convinha naquele momento. E em alguns pontos, era até um clã específico que a governava, sem controle nem da Escócia nem da Inglaterra. Eventualmente, no século XVI, agora com a Escócia e a Inglaterra sob uma união real, o rei renomeou a região de Pântanos para Condados do Meio e, com forte regulamentação da coroa, conseguiu trazer ordem e lei para ela. Meu ponto com toda essa história é que, apesar de todos esses problemas, com reivindicações de um lado e de outro, as únicas mudanças que ocorreram desde o tratado inicial de 1237 foram muito pequenas e dentro da minúscula região dos pântanos. E assim, acho que podemos dizer que a fronteira escocesa-inglesa é, de fato, uma das mais antigas fronteiras inalteradas, durando desde 1237 até hoje. E, finalmente, a fronteira mais antiga do mundo é a de Andorra, em 1278. O motivo pelo qual coloquei este em número 1 e não o escocês-inglês é que Andorra não sofreu literalmente nenhuma mudança que eu saiba e por isso sinto que merece o número 1. As fronteiras do Principado permanecem inalteradas desde aquele ano, quando uma disputa territorial entre o Condado de Foix e a Diocese de Urgell terminou com uma carta feudal, que estabeleceu sua soberania conjunta sobre o território montanhoso de Andorra, e assim as fronteiras foram estabelecidas. O Condado de Foix está extinto desde 1607, mas a carta ainda é válida.
alto nos Pirineus que separam a França da Espanha, Andorra continua sua existência como um condomínio independente. Eles têm 2 copríncipes, o bispo de Urgel e o sucessor legal dos condes de Foix, que é o presidente da França. Hoje faz fronteira com a Espanha e a França. Neste incrível mapa que encontrei, feito pelo usuário do Reddit PaceGoody82, obtemos informações resumidas sobre as idades das fronteiras e alguns detalhes adicionais interessantes, como exemplos de países cujas fronteiras também mudaram muito pouco, com pequenos detalhes sendo alterados, mas a delimitação geral do estado sendo bastante próxima do que originalmente era, como a Etiópia, por exemplo. Outros também têm fronteiras muito antigas, mas as viram mudar várias vezes, tendo sua versão atual muito próxima ou até mesmo idêntica à forma original, assim como vimos com o caso de Kaliningrado ou a linha otomano-safávida. Outros exemplos fazem parte da fronteira holandesa-alemã ou parte da fronteira tcheca-alemã. Também existem trechos ou partes de fronteiras que são antigas, enquanto a fronteira completa não é tão antiga. Um exemplo disso é a fronteira Canadá, Estados Unidos da América na costa leste, com um trecho sendo estabelecido tão cedo quanto 1763, mas o próximo sendo em 1783 e o outro em 1842. Ou esta parte da fronteira leste russa-chinesa estabelecida em 1689, com o restante da fronteira tendo sido definido em 1858, 60 e 88. Você também pode ver a idade média das fronteiras por continente. A Europa é a mais antiga com 1777, seguida pela América do Norte com 1861, América do Sul com 80 e Ásia com 96 e África com 1906, com o Oriente Médio sendo uma exceção dentro da Ásia, tendo 1934 como o ano médio de estabelecimento de fronteira. Outro detalhe interessante é que, apesar das médias de fronteira um tanto antigas, 33% das fronteiras do mundo, ou seja, 1/3, são mais jovens do que 100 anos, sendo as 2 mais jovens esta de 2000 na Arábia e a fronteira disputada entre o norte e o sul do Sudão em 2009. E essas são, pelo meu entendimento e em pesquisa, as fronteiras contínuas mais antigas do mundo, essencialmente as fronteiras que permaneceram inalteradas em geral pelo maior período de tempo. Como eu disse, essa é uma decisão difícil de tomar porque temos muitos casos e muitas exceções, mas acredito que esses 10 mais alguns outros resumem bem a lista e nos dão uma boa ideia de quais são realmente as fronteiras mais antigas do mundo. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, certifique-se de se inscrever para pegar os próximos e deixe um comentário abaixo com suas opiniões ou pensamentos ou sugestões para futuros vídeos. Mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.